Olá, meu nome é Renan Alves de Lima, sou estudante de História da Universidade Veiga de Almeida. Atualmente estou no sétimo período e na videoaula de hoje estaremos realizando uma atividade da matéria de Estágio Supervisionado 3, do professor Giovanni. E nessa videoaula eu terei como tema a Era Vargas e o movimento sindical brasileiro nos anos de 1930 a 1935. E para realizar essa aula, eu terei como base os textos Sindicalismo de Estado, Controle e Repressão na Era Vargas, do autor Fábio Campinho, e A Era Vargas e o Movimento Operário e Sindical Brasileiro, do autor Alessandro Batistella. Bom, nessa aula eu irei falar um pouco sobre o processo sindical do movimento operário brasileiro no período da Primeira República e no período da Era Vargas também, nos anos de 1930 a 1935. Os objetivos dessa aula são de problematizar um pouco a imagem de Vargas sobre a dicotomia entre pai dos pobres e um ditador. Eu quero que com essa aula a gente possa trazer uma discussão sobre essas duas imagens desse processo e também entender um pouco a contextualização que o movimento operário brasileiro teve no período anterior a Vargas e posterior a Vargas também. Bom, é isso. Espero que gostem da aula e vamos agora ao tema. Bom, e lembrando que nossa videoaula terá como fio condutor a discussão das formas de controle e disciplina do trabalho no Brasil pós-escravidão. Acho que seria pertinente a gente começar contextualizando como era o movimento operário no Brasil da Primeira República. Bom, os anos iniciais da Primeira República foram marcados pela questão das classes perigosas, do conceito de classes perigosas. O governo viu a necessidade de se formular leis e medidas que fossem contra a ociosidade. Então, eles viam as classes pobres como perigosas. De acordo com o governo, as classes pobres elas eram classes viciosas e ociosas e, portanto, potencialmente perigosas e criminosas. Então, essa era a imagem que o governo tinha dos pobres nesse período inicial da Primeira República. E a classe operária, ela não fugia dessa imagem. Os operários viviam muitas das vezes em cortiços nas regiões centrais, devido ao baixo salário, baixas condições de trabalho, não tinham condições de se locomover por conta também do salário. Então, tinham que ficar em regiões centrais, morando em condições precárias e ainda por cima eram vistos como potenciais perigosos. Não apenas por serem pobres, mas também pela questão ideológica. Então, no período da Primeira República, tem até a frase, a questão social era questão de polícia. Então, era um caso de polícia, questão social. O Estado, no período inicial no período da Primeira República, ele não intervinha de forma direta nas questões sociais, de trabalho, etc. Era um caso de polícia, não de política pública, vamos dizer assim. Bom, o movimento operário nesses anos de Primeira República, ele foi marcado pela questão do movimento de resistência. Existiam movimentos inspirados em ideologias marxistas, anarquistas, que reivindicavam condições melhores de trabalho, melhores condições de salário, jornadas de trabalho. A questão também, muitas crianças trabalhavam nesse período em condições ultra precárias, não tinham, por exemplo, seguridade caso você se acidentasse no trabalho. Na verdade, na Primeira República tinham leis, sim, que davam condições de trabalho, porém essas leis não eram cumpridas.
Por exemplo, existia a lei do descanso dominical, a lei de férias, lei de acidente de trabalho e dentre outras. Porém, essas leis elas não eram cumpridas. E nessa questão, o trabalhador ele via no movimento operário sindical de resistência um braço aliado, pois era o único movimento que reivindicava suas posições. Então eram movimentos mais combativos, né? Nos anos de 1917 a 1920, por exemplo, diversas greves foram realizadas, tendo como motivo essas reivindicações de melhores condições de trabalho. O movimento anarquista foi extremamente importante nesse período. A primeira greve geral do Brasil foi em 1917, em São Paulo, e foi um período muito marcante, né, no movimento brasileiro, no movimento operário brasileiro, considerado os anos áureos do sindicalismo brasileiro. Bom, então olhando aqui, até então, a gente consegue perceber que no período de Primeira República, o movimento sindical era um movimento autônomo, não tinha ligação com o Estado, era um movimento unicamente dos trabalhadores e era ativo politicamente também. Ele tinha como base ideologias políticas, tanto anarquistas, comunistas, reformistas, seja lá o que for, era um movimento sindical e político também. E após 1930, com o governo de Vargas, após a Revolução de 1930, essa questão mudou. Se antes o movimento sindical era um movimento autônomo e a questão social era caso de polícia, após 1930 não. Vargas, através de medidas muitas das vezes até autoritárias, fez com que o movimento sindical se tornasse um braço do Estado. E isso foi conhecido como o sindicalismo corporativista. Bom, e o Vargas, ele conseguiu essa intervenção direta nos sindicatos através de medidas como, por exemplo, a criação de leis trabalhistas, que vale ressaltar que muitas pessoas acabam confundindo. Muitas leis que Vargas propôs, elas já existiam, só que elas não eram cumpridas. Na Primeira República já existiam leis trabalhistas, como eu abordei, porém elas muitas das vezes não eram cumpridas. Então, o Estado passou a intervir diretamente na questão do trabalho, na questão do comércio, só que há um problema. O Estado passou a intervir a favor do trabalhador urbano. O trabalhador rural, autônomo, não se enquadrava nesses benefícios. Então, a maior parte da população trabalhadora realmente não se beneficiou dessas leis, dessa intervenção estatal de Vargas. Pelo contrário, o trabalhador rural, o trabalhador autônomo se viu, na verdade, excluído dessa nova fase. E até mesmo trabalhadores que não eram sindicalizados, às vezes não eram também encaixados nesses benefícios. E Vargas então cria o Ministério do Trabalho, que é então tido como uma intervenção direta do Estado no movimento operário. E em março de 1931, através de um decreto que editava a lei de sindicalização, permitia, por exemplo, que delegados do Ministério do Trabalho pudessem visitar reuniões de sindicatos, tornavam os sindicatos, então, atrelados diretamente ao Estado, proibia a ideologia dentro dos sindicatos também e negava a sindicalização de funcionário público e também enfraquecia a participação de estrangeiros dentro do movimento sindical. Então, já em 1931, a gente vê que o Estado passa a agir diretamente no controle sindical. Então, Vargas, ao mesmo tempo que ele fornecia direitos, entre aspas, para uma pequena parte da população, ele ao mesmo tempo controlava os sindicatos.
E isso ficou conhecido como o sindicalismo corporativista, que seria um sindicato, então, diretamente atrelado ao Estado, um sindicato corporativo, que fosse uma espécie de braço do Estado. E, e junto a isso, o governo Vargas passou também a combater as lideranças que eram resistentes dos sindicatos autônomos. Esses sindicatos passaram a ser reprimidos, suas lideranças passaram a ser perseguidas e esses sindicatos passaram até a se tornar ilegais. Eram só permitidos os sindicatos oficiais e aprovados pelo governo. Então, em março de 1935, é criada a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Foi um movimento tenentista que tinha como base ideais comunistas e eles tinham como interesse a derrubada do regime Vargas, visto que Vargas estava reprimindo fortemente o movimento operário brasileiro. Então, junto à criação da ANL, houve diversas especulações de golpes contra o governo e Vargas passa então a assumir um papel altamente repressivo. Bom, então no mesmo ano de 1935 é criada a Lei de Segurança Nacional, uma lei altamente antidemocrática que tinha como objetivo censurar meios de comunicação, a intervenção direta nos sindicatos para a averiguação, para ver se esses sindicatos estavam realizando motins, etc. E também a prisão de lideranças políticas. Então, a partir disso, o governo passa a tomar uma posição muito repressiva. E devido a essa posição repressiva, há a formação de diversos protestos, ameaças de greve pelo Brasil inteiro. Essas ameaças de greve foram reprimidas de forma brutal pelo governo e houve diversas prisões e até mesmo mortes de líderes sindicais, de militares revoltosos e também de qualquer um que se opôsse ao regime. Bom, então, devido a essa repressão aos opositores, organizado então o Levante de Novembro, que é conhecido como a Intentona Comunista, movimento organizado pela ANL, que, como eu falei antes, tinha como objetivo a derrubada do regime de Vargas e a formação de um governo popular. Bom, essa intentona foi completamente reprimida, não teve êxito, e Vargas mais uma vez reprimiu o movimento revolucionário no Brasil e o movimento operário brasileiro também. Bom, a partir do que eu falei aqui, deu para entender que Vargas, apesar de ser conhecido como um líder carismático, o pai dos pobres, devemos entender que essa foi uma imagem construída durante o seu regime. Ao mesmo tempo em que ele reprimia os sindicatos, em que ele perseguia o trabalhador e os que eram mais resistentes, ele fornecia direitos e, de certa forma, transpassava uma imagem popular, uma imagem carismática. Só que uma crítica que nós devemos ter a essa imagem carismática é que ela não se valeu para todos, né? Por exemplo, os trabalhadores rurais, como eu falei, não se beneficiaram dessas medidas propostas pelo Vargas, pelo Ministério do Trabalho, etc. Os trabalhadores autônomos também, como domésticas, enfim, também não se beneficiaram. Só quem se beneficiou foi o trabalhador urbano e, na maior parte das vezes, os que eram sindicalizados. Então, fica essa crítica e essa reflexão para todos que estejam assistindo a aula. E fica também essa dualidade entre Vargas,
que foi um líder carismático ou Vargas, que foi um ditador? Essa é a reflexão que eu propus para essa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima.